Quando todos os holofotes estavam em Endrick, uma jovem promessa começou a brilhar de forma inesperada. Ele veio de longe, debaixo dos radares da mídia, e em um piscar de olhos, não apenas chegou à seleção brasileira como se tornou titular absoluto. Hoje, vamos falar sobre Igor Jesus, o garoto que desbancou Endrick e conquistou o coração de Dorival Júnior e da torcida brasileira. Mas quem é Igor Jesus? Poucos conheciam esse nome até recentemente, mas sua caminhada no futebol começou desde cedo. Nascido em uma família simples, ele começou nas categorias de base do Internacional, onde já mostrava sinais de um talento bruto, mas extremamente promissor. Sua versatilidade em campo chamou a atenção. Atacante, meio-campista, não importava a posição, Igor se destacava por sua visão de jogo e maturidade tática. No entanto, sua ascensão não foi nada fácil. Ele precisou superar a concorrência pesada em sua própria categoria, com jogadores mais midiáticos e promessas que recebiam muito mais atenção. Mas foi no silêncio e na disciplina que Igor Jesus construiu seu futuro. De repente, veio a chance no Internacional de Porto Alegre, e de lá para a Europa, onde suas atuações chamaram a atenção de Dorival Júnior. Sua passagem pela Europa, especialmente em times de menor expressão, foi onde ele realmente ganhou experiência. Igor Jesus se destacou pela regularidade e pela capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes estilos de jogo. Na época, ele já começava a ser observado por olheiros da seleção sub-23 do Brasil, mas sua convocação para a seleção principal ainda parecia longe de acontecer. Enquanto isso, do outro lado, tinha Endrick, o garoto de ouro. Endrick, com toda sua habilidade, era visto como o futuro certo da seleção brasileira. Desde as categorias de base do Palmeiras, Endrick era tratado como uma joia rara, sendo comparado a grandes nomes como Ronaldo Fenômeno e Neymar. Suas habilidades técnicas, finalização precisa e controle de bola sob pressão o tornou favorito da mídia e dos torcedores. No entanto, com sua chegada na seleção principal, as coisas não saíram como esperado. O peso das expectativas parecia afetar seu rendimento, e sua falta de consistência em jogos-chave abriu espaço para questionamentos. Quando Igor Jesus foi convocado como uma opção de reforço, poucos imaginavam que ele seria mais do que um reserva de luxo, muito menos um titular da seleção. Dorival Júnior, que assumiu a seleção em um momento de reconstrução, logo notou algo diferente em Igor. Ele era um jogador menos badalado, mas com uma disposição tática e uma leitura de jogo acima da média. Isso ficou evidente nas primeiras partidas, quando Igor Jesus se destacou em jogadas coletivas e foi fundamental tanto no ataque quanto na recomposição defensiva. Foi aí que Endrick começou a perder espaço. Com uma combinação de atuações apagadas e o brilho inesperado de Igor Jesus, a situação de Endrick mudou completamente. A imprensa começou a questionar: seria Endrick uma promessa prematura? Ou Igor Jesus, o verdadeiro garoto certo para a seleção no momento? O interessante é que esse tipo de narrativa não é nova no futebol. Já vimos casos de jovens promessas que, ao serem colocados sob os holofotes, não conseguem lidar com a pressão imediata, enquanto jogadores menos badalados acabam brilhando. A história de Igor Jesus e Endrick pode muito bem lembrar casos como o de Rivaldo e Romário, quando o primeiro assumiu um papel de protagonismo inesperado na seleção. E não podemos ignorar o fator psicológico nesse tipo de situação. Endrick, com apenas 18 anos, foi bombardeado pela mídia desde muito cedo, sendo visto como o próximo grande craque do Brasil. Esse tipo de pressão pode ser cruel para qualquer jogador, e muitos que enfrentaram essa realidade acabaram tendo quedas bruscas de desempenho. Por outro lado, Igor Jesus, sem os holofotes constantes, pôde crescer e desenvolver suas habilidades com menos pressão externa. Essa diferença de ambiente pode ter sido crucial para o sucesso de Igor na seleção. A imprensa, como sempre, ficou dividida. Muitos jornalistas defenderam que Endrick ainda precisava de tempo para amadurecer, ressaltando que é normal os jovens talentos enfrentarem dificuldades no início de suas carreiras internacionais. Entretanto, houve quem apontasse Igor Jesus como a nova cara da seleção, um jogador que trouxe equilíbrio ao time em um momento crucial. Comentaristas esportivos como Mauro César e André Rizek analisaram a importância tática de Igor Jesus. Segundo eles, seu estilo de jogo
exatamente o que o futebol atual exige. Eles destacam que a seleção brasileira, após as últimas decepções em grandes torneios, precisava de um jogador com essa mentalidade. Dorival Júnior, em entrevistas, elogiou Igor Jesus por sua humildade e disposição para aprender. Ele tem a cabeça no lugar e a atitude certa. Isso faz a diferença quando se joga em alto nível. A fala de Dorival resume o porquê de Igor Jesus ter ganhado a confiança do treinador, além de sua capacidade técnica. Igor é o tipo de jogador que faz o que o time precisa, sem buscar apenas os holofotes. Essa confiança de Dorival Júnior é um reflexo do que treinadores anteriores, como Tite e até mesmo Luiz Felipe Scolari, ex-treinador da seleção, sempre procuraram em seus jogadores, não apenas talento individual, mas jogadores que entendem o conceito de time. Isso coloca Igor Jesus em uma posição estratégica dentro da seleção. Ele não é apenas mais um jogador habilidoso, mas um atleta que coloca o coletivo em primeiro lugar, algo que Dorival preza em suas equipes. Agora, a pergunta que fica no ar: o que esperar de Igor Jesus daqui para frente? Será que ele conseguirá manter o nível e se consolidar como uma referência da seleção brasileira? Se olharmos para o passado, veremos que manter-se no topo é um dos maiores desafios para qualquer jogador de futebol. Por outro lado, tem um futuro brilhante pela frente, e sua queda temporária pode ser apenas um tropeço no início de uma grande carreira. O futebol brasileiro é conhecido por sua capacidade de revelar talentos, e a competição entre Igor Jesus e Endrick pode ser positiva para ambos. Jogadores como Rivaldo e Kaká, que inicialmente não eram as principais estrelas, acabaram se consolidando como grandes lendas do futebol. Será que a história se repetirá com Igor Jesus? E Endrick conseguirá dar a volta por cima? De uma coisa podemos ter certeza: essa disputa entre dois jovens talentos pode ser um dos capítulos mais emocionantes da seleção brasileira nos próximos anos. Enquanto isso, nós, torcedores, acompanhamos ansiosamente para ver quem irá se firmar como o novo craque do Brasil. Vale lembrar que a história do futebol brasileiro está cheia de rivalidades saudáveis que levaram o nível de toda uma geração de jogadores. Seja no passado, com Pelé e Garrincha, ou mais recentemente, com Neymar e Coutinho, essas disputas internas muitas vezes acabam forjando grandes campeões. A luta por um lugar no time entre Igor Jesus e Endrick pode ser exatamente o que a seleção precisa para reviver seus melhores momentos. E aí, torcedor, o que você acha? Igor Jesus veio para ficar? Ou Endrick vai retomar seu lugar na seleção? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse.